plano, aonde eu queria chegar e o que eu precisaria fazer para chegar lá. Então, o meu plano de carreira, as empresas por onde eu passei, eram para agregar conhecimento, para dar sustentabilidade, né, para o meu background, para me direcionar na posição que eu ocupo hoje. Como é que eu ia chegar lá? Como é que eu ia virar uma executiva de tecnologia? Olá pessoal, tudo bem? No episódio de hoje do Entrevista 50 CIOs, Ana Paula Corazini, uma história que vai arrepiar você que está assistindo. Ana, seja muito bem-vindo, um prazer poder te receber aqui no estúdio da NetGlobe. Tá tudo bem com você? Tudo ótimo, Renato. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de conhecer seu espaço, de participar do seu programa, que eu gosto, que eu assisto meus colegas e ter a oportunidade de compartilhar um pouco da minha história, né? É um prazer e obrigada por abrir espaço para as mulheres e a tecnologia aqui no seu programa. Um grande prazer, Ana. Ana, apreciando um pouco a sua história, e nós adoramos começar o nosso bate-papo aqui falando um pouquinho da onde viemos, um pouco da infância, e eu vejo que você vem do interior do estado de São Paulo, esse estado maravilhoso que produz grandes profissionais na área de tecnologia. Sim, eu sou nascida no interior de São Paulo, em Birigui, a cidade a 510 quilômetros de São Paulo, bem interior, onde eu falo que o calor parou ali, é uma cidade super quente. Lá eu cresci, numa família de classe média e como toda família de classe média, seus filhos fazem tudo, né? Então eu jogava basquete pela cidade, eu fazia inglês, estudava, fazia aulas de piano, fazia aula de pintura, eu fazia de tudo um pouco, né? Mas foi uma infância muito feliz, né? Que eu tinha a oportunidade de brincar na rua com os vizinhos, então foi assim uma fase muito boa da minha vida. Ana, conversando aqui com você, eu vejo que sua mãe é uma grande referência. Sua mãe buscava sempre ocupar, né, as crianças da sua casa ali. E como que foi um pouquinho, né, dessa relação, desse crescimento de criança, depois ali um pouquinho já para a juventude? Que momentos que você se recorda? Olha, a minha mãe, né, ela falava que a gente não podia ficar ocioso e tinha que, né, ter cultura, ter conhecimento, fazer de tudo um pouco. Acho que uma das primeiras coisas que eu tive que negociar com a minha mãe, que minha mãe, na verdade, queria que eu fizesse balé e eu queria jogar basquete. E eu falava, essas coisas não vão combinar, né? Mas piano, ela não abria a mão. E aí eu tinha que administrar tudo isso, né? Então, minha mãe falava, ok, desde que você vá bem em tudo que você faz, que você não tire notas baixas na escola. E eu fui seguindo dessa maneira, tendo que administrar, né, desde pequena, tudo que eu fazia, mas tendo que ir bem, porque se eu fosse mal na escola, o primeiro que ia sair da minha lista era o basquete, era uma paixão que eu tinha. E minha mãe sempre incentivou a gente ter muita independência, né? A gente conseguir se virar sozinho. Ela dizia que a cultura que ela foi criada era uma cultura de mais dependência e que ela queria criar a gente numa cultura de mais independência, a ponto de ela dizer, né, assim, olha, vocês não vão estudar no interior, vocês vão buscar outros ares, vocês vão para São Paulo, onde tem mais oportunidades. Então, assim, eu falava, mas eu posso ficar em casa, né? Não, se aqui não, que você vai estudar fora para conseguir, né, sair para o mundo, né, e ter outra condição de vida, né, expandir, né, o seu conhecimento, né, e crescer. Então, minha mãe tinha essa visão desde pequena, assim, da gente ter uma vida, né, de a gente ser mais independente e conseguir construir as coisas, conquistar as coisas com o nosso próprio esforço. É verdade. Ana, e uma coisa que acontece muito para nós que viemos do interior, é um sonho, sem dúvida, ir para São Paulo, mas a gente nunca está preparado de verdade para os desafios que uma grande cidade ou até uma faculdade, né, vai nos propiciar. E você estava me dizendo que aos 17 anos você enfrenta um grande desafio. Como que foi isso? Nossa, eu nunca, né, imaginava assim, sair do interior, uma cidade pequena, relativamente pequena, perto de São Paulo, e me deparo numa cidade gigante, né, onde tinha que pegar ônibus para se locomover. No interior a gente faz a pé ou de bicicleta, né, era meu meio de locomoção no interior. E aqui não, né, bicicleta nem pensar, né, não dá para andar de bicicleta em São Paulo. É. Então era ônibus e para mim, assim, foi um choque não só de vir para uma cidade grande,
mas também poder para me virar, né, com comida, com roupa, né, com a minha alimentação em geral e conhecer onde eu tinha que, né, que me locomover. Então, isso para mim foram os meus principais desafios de início, né, de São Paulo. E uma aventura, viu? Porque eu talvez a adolescência me trouxesse um pouco mais de deslumbramento. Então, eu era mais deslumbrada com tudo aquilo, né, com aquela grandeza de São Paulo. Então, eu não olhava muito perigo. Então, me lembro de um episódio que eu estava já uma semana aqui e eu queria conhecer os lugares. E eu fui na Praça da Sé. Aí falavam da Praça da Sé, eu liguei para minha mãe da Praça da Sé do Morelhão. E minha mãe, mas você pode sair daí, tá? Você não fica aí não, que aí não é um lugar, né, muito seguro. E eu não tinha essa noção, né? E eu ia assim, né? Então, eu fui aprendendo algumas coisas nessa caminhada. Quando eu cheguei em São Paulo, eu ia tentando desbravar a cidade. Então, eu andava muito de ônibus e eu sabia andar de ônibus e decorando os nomes das ruas. E foi assim que eu fui aprendendo a andar em São Paulo. Olha que legal. Ana, você estava comentando também que você teve ali a oportunidade de passar em alguns cursos, né, para poder fazer a sua faculdade, né, ou seja, alguns vestibulares, e você tomou uma decisão importante, que é essa decisão que nos traz aqui hoje. Como que foi o início das escolhas e como que a TI começou a permear na sua vida? Bom, quando eu estava, né, na época de prestar vestibular, eu tinha uma certeza, né, que eu ia para a área de exatas. Biológicas e humanas não eram das minhas áreas, eu gostava muito de matemática, sempre gostei, e aí minhas opções eram para a área de exatas. E quais eram as opções? Eram engenharia e ciências da computação, que era um curso novo, né? É verdade. Eu prestei vestibular da minha idade aqui, mas eu entrei na faculdade em 90. Então, o curso de ciências da computação era ainda um curso engatinhando. E aí, quando eu presto o vestibular, aí eu passo em engenharia e ciências da computação. Eu tinha que fazer uma escolha. E a minha escolha foi assim, olha, eu acho que essa vai ser uma profissão do futuro, né? Isso está despontando agora, provavelmente computadores serão um caminho aí, né, da humanidade para o futuro, e eu acabei optando por seguir as ciências da computação. E entrei na faculdade sem nunca ter ligado um computador, mas muito pela curiosidade e apostar que seria uma carreira promissora para o futuro. Que história bacana. Ana, e aí eu tenho certeza que, né, ou seja, o curso lhe agregou, mas nós sabemos muito bem que hoje somente a faculdade não é tudo o que precisamos para trilhar uma carreira de superação e, por que não, uma carreira de sucesso. Como foi o início? O início do trabalho, as primeiras oportunidades de estágio, né, e construção da sua carreira? Você sabe que a construção da carreira, né, ela vem, acho que dessa formação da minha mãe. Eu me lembro de uma passagem, assim, eu não lembro qual era a novela, né, mas existia uma executiva na novela que eu admirava muito, assim, né, que ela conseguia tocar uma empresa, e eu devia ter uns 14 anos. E eu falava, eu quero ser assim quando eu crescer. Né? Eu pus isso na minha cabeça lá atrás. E quando eu entrei na faculdade, e aí você começa a aprender uma série de coisas novas, muito novo, porque não tinha nenhuma relação do que eu tinha estudado até então e não tinha mexido nunca no computador, mas eu fui gostando, né, da área pela diversidade que ela proporciona, porque a tecnologia, na verdade, ela é um quebra-cabeças, né? Então, você ter a capacidade de conseguir estruturar uma solução, bolar numa ideia, tecnicamente falando, isso para mim era assim, o que eu realmente gostava de fazer. E aí, como é que eu pensava nessa carreira? Então, o que eu tinha que fazer para crescer na carreira? Então, eu fui pensando, poxa, tenho que voltar a fazer inglês, eu tenho que depois fazer uma pós-graduação. E eu fui construindo essa jornada, sempre pensando naquela executiva que eu queria me tornar. Mas, assim, você nunca acha que você está se tornando, né? Então, o aprendizado, ele vem, né? O primeiro estágio eu fiz porque também era uma obrigatoriedade na faculdade, ainda bem, né? Porque a gente começa a ter contato com o dia a dia e entender um pouco como é que funciona uma dinâmica de uma empresa, como é que são as soluções, como é que você pode agregar. E aí eu fui entendendo que eu gostava para essa área de gestão, para a área gostava muito de banco de dados. Se eu fosse escolher hoje, era para mim olhar banco de dados, eu sei, me mostra o banco de dados que eu sei o que ele é capaz de fazer. Essa era uma das minhas frases na época, né? E aí eu fui criando, né, uma estratégia de carreira onde eu pudesse ir me desenvolvendo, né, dentro desse objetivo, e fui me aperfeiçoando. Então, fiz pós-graduação, eu entendia que era legal eu fazer um curso no exterior, que isso ia me agregar tanto no ponto de vista de cultura
e eu tive a oportunidade de fazer. Isso é, assim, 2 anos trabalhando com aquela recém-formada, juntando dinheiro para conseguir pagar um curso no exterior, né? Então, nada foi muito fácil, mas era uma estratégia que eu tinha. Depois eu voltei do curso no exterior, eu tive uma oportunidade de trabalhar na Ever Systems na época, que também foi um celeiro de grandes profissionais, e fui trabalhar fora, né, do Brasil num projeto que a Ever Systems tinha no México. E isso também, né, com outra cultura, entendendo como é que era, né, uma dinâmica fora do Brasil, como é que era um projeto maior de um internet banking, como é que era implantar tudo isso. Então isso veio agregando, né, e eu tinha ainda, estava antes dos 30 anos, passando por todas essas experiências, isso foi me ajudando muito nessa jornada. E aí eu fui complementando, o que eu preciso conhecer mais? Então o conhecimento, ele sempre esteve na minha pauta. Então era curso, aí surge o Google, como é que esse negócio funciona, como é que é a pesquisa, vamos fazer, né, entender e se aprofundar em pequenos cursos até, e a gente nunca para de estudar. E isso veio, né, levando ao que eu pudesse, a cada etapa que eu vencia, eu conseguia expandir a minha vida profissional. Vinham algumas novas oportunidades e aí eu acabava abraçando porque eu me preparava. Então eu sempre achava que eu tinha que estar preparada para o dia que uma oportunidade aparecesse, eu tinha que estar preparada. Eu tinha que ter um quê a mais do que os demais. Como é que eu ia me sobressair nessa carreira? Então o estudo foi um caminho fundamental para mim e olhando, né, agregando o que mais eu precisava complementar na minha carreira. Então, foi assim que eu fui crescendo e entrando na área de tecnologia até chegar hoje onde eu cheguei, né? Numa posição de liderança. Que história bacana. Como uma empresa especialista em conectar pessoas, a NetGlobe entrega soluções para as empresas estarem cada vez mais alinhadas ao novo. Reúna pessoas. Conheça o escritório do futuro. Ana, eu vejo que a sua carreira, ela é uma carreira que você foi construindo passo a passo, conquista a conquista. Me parece que não houve assim um momento de grande divisor de águas, né? Que seja que você sai de uma posição inicial já para uma posição de executivo. Eu vejo que você foi superando, né? Dando valor para cada uma dessas etapas. E este é um tema que nós gostamos muito de abordar aqui no Entrevista 50 CIOs, que muitos perguntam, né, muitas vezes para mim, poxa, mas como você chegou tão rápido e jovem ainda? Eu falei assim, olha, é uma construção, né? São etapas e oportunidades que vão aparecendo na vida. E eu vejo que a sua carreira foi construída assim, né? Com muito cuidado, com muita humildade, mas também com muita determinação. Eu acho que a gente tem que ter um plano, né? Então, eu sinto hoje que as gerações atuais, elas são muito imediatistas. Já querem virar diretor antes dos 30 anos e nada contra. Eu acho que tem, né, os high potentials e que vão chegar lá, né? E tem os foras da curva. Isso é normal dentro de um ambiente, porque não pode ser a curva normal estar desse jeito. Mas eu sempre tive um plano, aonde eu queria chegar e o que eu precisaria fazer para chegar lá. Então, o meu plano de carreira, as empresas por onde eu passei, eram para agregar conhecimento, para dar sustentabilidade, né, para o meu background, para me direcionar na posição que eu ocupo hoje. Como é que eu ia chegar lá? Como é que eu ia virar uma executiva de tecnologia? E eu tinha que ter, né, uma fundação muito boa, conhecer processos, conhecer tecnologia, para conseguir minimamente fazer as perguntas certas. Hoje a gente não programa mais, mas eu preciso saber, na minha cabeça, qual é meu modelo mental, qual é a pergunta que eu vou fazer para chegar lá. Então, a minha vida ela veio sendo pautada em projetos que me levaram, não é um projeto só, acho que foram projetos bem-sucedidos ao longo da minha carreira, mas que me levaram a eu estar aqui. E eu digo que, fundamentalmente, a gente precisa ter uma base técnica bem estruturada, né? A minha formação é técnica, então, quando eu chego para cá, essa formação foi muito importante. Eu me lembro que aula de lógica de programação, né? A gente tinha, porque fazia muita diferença como é que a gente programava do que a gente programa hoje. Senão, eu consumia muita máquina. Então, como é que a gente tinha que fazer isso de uma forma bem assertiva? Então, essa fundação foi importante. Depois, para essa fundação, eu fui colocando outras camadas, né, de gestão de projetos, de liderança, e os projetos e as oportunidades das empresas que eu tive me levaram aonde eu cheguei hoje.
Então, eu sabia que eu gostaria muito, né, de entrar numa grande empresa para ter outras oportunidades de tecnologia, de conhecimento. Eu consegui entrar em grandes empresas, né, e aí eu fui, de fato, expandindo o meu conhecimento e agregando valor, né? O meu conhecimento, falo, a carreira quem faz somos nós. O conhecimento vai com a gente. Então, não fica. É isso que você leva para onde você for. Então, essa minha estratégia, né, sempre foi pautada por essa minha crença. Assim, eu acredito nisso, esse é o caminho que eu quero chegar. Então, para mim, isso foi fundamental, né, essa consolidação, né, step by step, de onde eu tinha que chegar. E nas empresas que eu trabalhava, quando eu tinha oportunidade de migrar de área, de expandir, conhecer outras coisas, eu também fazia. Porque eu falava que eu não conheço, né? Então é uma oportunidade de eu desbravar. E eu gosto de desafio, coisas novas. Então eu vou, né, buscando agregar conhecimento para me dar sustentação para a posição que eu ocupo hoje. Ana, é muito comum ação de garra e de muito compromisso, né, Ana? Que é isso que hoje as pessoas têm que ter, um compromisso consigo mesmo e com os desafios que aparecem. Ana, estou adorando esse nosso bate-papo e chegou o momento de nós tentarmos aqui deixar uma mensagem. Eu acho que a nossa conversa, ela já é uma grande mensagem para quem está nos assistindo. Mas queria finalizar, né? Seja com uma frase, seja com uma reflexão, né, de quem está talvez escolhendo uma carreira e a carreira de tecnologia é o que ela gostaria de fazer. O que você deixaria como mensagem para uma jovem menina, mulher, que gostaria de ir para a tecnologia? Bom, tecnologia é uma área para mim fascinante. Eu sou apaixonada pela área, eu acho que ela abre N oportunidades, tem várias opções dentro da área de tecnologia para se trabalhar com tecnologia, né? Não é só programação, mas tem gestão, tem governança, né? Tem para todo gosto, é uma área vasta hoje de aprendizado e de oportunidade. É uma área que sempre cresce, né? Sempre carece de bons profissionais. E o que eu digo assim, venham para a tecnologia, nunca parem de estudar. Eu acho que a disciplina, né, com foco em estudo, né, e seguir esse objetivo vai fazer a diferença lá na frente. Não tenha preguiça, não tenha medo do desafio, se jogue. Eu falo, se jogue pelas oportunidades, porque às vezes a oportunidade ela aparece uma vez e vá lá saber que hora ela aparece de novo. Então agarre essas oportunidades e a área da tecnologia, ela de fato tem um leque enorme de oportunidades, uma carreira que continua sendo promissora, desde a época que eu entrei na faculdade, ela continua sendo promissora, com muitas oportunidades de trabalho. Que legal. Ana, vamos fazer agora um bate-bola aqui. Um hobby. Corrida de rua. Corrida de rua. Uma recomendação de livro. A Meta, né, e Mindset. Um filme que tem te feito rir. Ai, sim, todos os filmes do Paulo Gustavo, para mim, foram maravilhosos, né? E acho que o filme do Paulo Gustavo que eu posso citar é Minha Vida em Marte 2. Me fez rir demais. Você gosta de música? Uma música preferida? Gosto, né? Sky Full of Stars, do Coldplay. Em 2017, quando eles fizeram um show aqui, essa música, nos nossos LEDs, né, no braço, o estádio ficou branco inteirinho, foi lindo. Assim. Foi no Allianz? Foi no Allianz. Eu estava nesse show. Marcou minha vida também. Estarei dia 11, no Morumbi. Que maravilha. Uma frase. Uma frase. Se o plano A não der certo, o alfabeto tem mais 25 letras. Nós temos muitas pessoas para agradecer na nossa jornada de vida. Quem você agradeceria nesse momento? Nossa, eu agradeço meu marido, né? Ele, para eu estar onde eu tô, ele segura uma onda em casa, assim, e não só em casa, com a minha filha, com o entorno, com a família, com a minha mãe. É a rede de apoio que a gente precisa ter para chegar onde a gente chega, né? Então, ele é a minha super rede de apoio, né? Estamos casados já há 27 anos, ele me aguenta há 27 anos. Então, acho que o meu agradecimento foi para o meu marido. E o meu agradecimento vai a você, Ana Paula Corazini. Obrigado por você colaborar tanto com esse nosso programa Entrevista 50 CIOs. E foi uma honra para mim poder bater esse papo com você. Renato, eu que agradeço estar aqui. Muito obrigada por compartilhar minha história, por você abrir esse espaço para a gente, né? E que seja uma inspiração para as pessoas que estão aí, né, querendo, né, entrar na carreira de tecnologia. Venham. Muito obrigado, Ana.